De volta com o nosso RN Notícias nesta sexta-feira, dia 6 de novembro, hoje recebendo pela primeira vez a repórter e locutora Laiane Rodrigues, falando de carreira, história e muitos outros assuntos nesse bate-papo dessa sexta-feira. Mas antes da gente seguir nessa entrevista de hoje, eu quero falar com você aí de casa. Nós sabemos que o ano de 2015 é um ano de crise na economia brasileira e que tem afetado as casas de muitos brasileiros, assim como eu, assim como a nossa equipe e as empresas do nosso município. Mas eu preciso pedir para você de casa que colabore na edição de 2015 com o Natal Solidário. Nossas maratonas da solidariedade estão chegando na segunda semana do mês de dezembro e nós, da organização do Natal Solidário 2015, queremos pedir mais uma vez e reforçar o nosso pedido a você de casa para que possa nos ajudar com roupas, com brinquedos e com alimentos. Tudo que nós arrecadamos são destinados às famílias carentes de Confresa e também às entidades sociais que desenvolvem papéis importantes para a nossa sociedade, como a APAI, o Cantinho da Esperança e o Centro Terapêutico Árvore da Vida. Sem a sua doação, nós não iremos poder fazer um Natal melhor para essas famílias. Eu sei que no ano de 2015 é difícil entrar na sua casa e pedir doações diante da crise econômica que assola o nosso país. Mas nós temos que falar e pensar com o coração. Nós temos famílias que estão passando por situações muito difíceis e o Natal Solidário vem justamente para ajudar essas famílias e dar um final de ano e um início de 2016 melhor. Por isso, para a manutenção dessas famílias e dessas entidades, nós precisamos contar com você de casa. Faça a sua doação, deixe roupas, alimentos e brinquedos aqui na sede da RNA TV, no jornal Folha de Confresa, na Rádio Continental FM, na Casa de Propaganda e no comércio local que estão com caixas de recolhimento da campanha. Nos ajude. Só através da sua participação é que nós poderemos fazer um Natal melhor, um Natal mais feliz no município de Confresa. Eu, como padrinho do Natal Solidário, conto com você aí de casa, para que juntos a gente possa transformar vidas. Dando sequência na nossa entrevista e ainda falando de comunicação com a repórter Laiane Rodrigues, fazer comunicação é andar em verdadeiros trilhos de medo em algumas situações, de situações cômicas, de situações sérias que nos exigem ainda mais enquanto profissionais. Mas os bastidores de qualquer televisão, de rádio, existem momentos cômicos da reportagem, principalmente, porque muitas das vezes, gente, nós não sabemos para onde nós estamos indo e o que é que nós vamos encontrar. E eu queria, nesse gancho, perguntar para você, Laiane, qual foi um dos momentos assim cômicos que você tenha passado na sua vida, que você lembra e fala, não, eu passei por isso, e dá grandes gargalhadas de tudo isso? Na verdade foram vários, né, Wesley? São muitos, né? São muitos. Em 2 anos foram bastante, mas tem um específico que foi engraçado, foi realmente cômico. Nós fomos, não me lembro em qual local exatamente, que na verdade você ia fazer a reportagem. E aí você falou, vamos junto, né? Eu falei, vamos sim. Eu sempre uso salto, né? Sempre um saltinho pequeno, mas, né? Sempre com salto. E eu estava de salto, inclusive um salto camurça, na época. E o que aconteceu? Quando nós chegamos no local, foi até engraçado. Eu prefiro que você conte, porque eu não consigo contar, Wesley. Sei que sujou o meu salto de camurça e o Carlos Jackson, juntou o Carlos Jackson, o Wesley, quem estava junto com a gente? Eu acho que o Marcos Paulo, não me recordo na época. Mas o interessante é porque, assim, dessa história toda, sem querer te interromper, é porque nós, quando vamos gravar, e eu pelo menos, eu ando normal, né? Mas mulher, você aí de casa já sabe, né? Mulher anda de salto, mulher se maqueia, mulher anda toda arrumada. E quem conhece a Laiane sabe que ela anda impecável, com acessórios, saltos altíssimos. E nesse dia, eu não sei se ela não se ateve à pauta, porque nós tínhamos conversado antes na redação sobre o local, e nós fomos fazer uma matéria sobre a mortandade de peixes em um afluente do rio Tapirapé, não é? Tapirapé. Lá na cidade de Porto Alegre Norte, no distrito de Nova Floresta. E quando nós chegamos lá, os peixes não estavam ali perto da ponte, ou seja, nós tínhamos que andar à margem do rio
Nós andamos o quê? Cerca de 1 quilômetro dentro da mata, e o rio tinha secado e havia uma grande lama, e ela de salto, aí você imagina a cena que deve ter acontecido, né? Ela não conseguia andar, o salto entrava e aí virou uma verdadeira bagunça para fazer a matéria, porque eu não conseguia me controlar, ela também não. Brava. E eu agora, brava, né? Nossa, eu não sou brava, Asa. Mas a gente começou a sorrir, né? E não parava mais. Inclusive agora eu tô me controlando aqui, Asa, porque foi muito engraçado. E aí todos começaram a sorrir e falaram: olha, você ainda tem esse salto? Você deveria ter. Não, já acabou. Não prestou mais depois daquele. E aí eu acho que foi o Carlos Jackson que me falou assim: Laiane, você deveria ter vindo de botina, eu acho. Um sapato mais apropriado, um tênis. Falei, da próxima vez eu vou me atentar mais. Você não se ateve à pauta? Na verdade, sim, só que como era um salto não tão alto, né, e eu não imaginava que nós teríamos que entrar, não, e que teria que entrar no mato, né, à frente, e tava como era o afluente lá, descido, né? Então... Tava daquele jeito, só o barro, né? E o problema maior é porque se fosse um outro salto, né? O problema é que ele era de camurça, então grudou lama e perdeu o sapato. Perdi o sapato. Foi o prejuízo de uma reportagem. Prejuízo. Mas em compensação nós conseguimos resolver o problema, viu? Sim. Posteriormente, a mortandagem de peixes denunciada pelo nosso jornalismo frigorífico que ficava lá perto, teve todo um processo ali de ser responsabilizado pelo soro que era jogado naquele local e acabou matando os peixes. Mas histórias como essa são muitas. Você se recorda de mais alguma? Olha, no momento não estou me recordando não, mas teve várias, várias e várias. E é legal essa parte da reportagem, da gente ir até a zona rural, porque a gente acaba conhecendo pessoas que... Eu tenho uma da zona rural. Diga. Muito interessante. Eu não estive, mas a produção me conta tudo que acontece só quando comigo? Eu não estou... Com você, que você foi seguida aí por vocês foram fazer uma denúncia e passaram. Essa já não é cômica, essa que envolve ali uma espécie de medo, até porque a gente não sabe o que a pessoa pretende. Mas você pode contar mais desse caso? Na verdade, nós fomos até o distrito de Três Flechas. Um vilarejo de Três Flechas. Isso, o vilarejo. E era um problema com a ponte que estava assolando a população lá próxima. E também os alunos que precisavam trafegar todos os dias, né? E nós recebemos uma denúncia pela Rádio Continental e aqui a Record. E nós fomos até lá para verificar realmente o que tinha acontecido, para ouvir a aclamação da população de lá. E nós saímos, né? Depois finalizamos a reportagem e fomos deixar a entrevistada na casa dela. E, na verdade, depois disso, quando eu cheguei aqui em Confresa, eu fiquei sabendo que tinha uma moto que estava querendo falar com a gente. Na verdade, é conhecido meu. Ele queria apenas só confirmar algumas coisas para ver... Mas no momento vocês não sabiam disso. Mas, na verdade, eu não cheguei a ver. Depois que o pessoal, os que estavam próximos, né, que estavam no carro, que informaram que tinha, na verdade, uma moto, mas não... A gente não se atentou. E depois disso, inclusive, a pessoa foi até minha casa para poder conversar. Só que não exatamente esse momento, levando no geral, a gente fica até com um certo receio, um certo medo que você... Se não fosse conhecido, nesse caso era meu conhecido, mas se não fosse, a gente não sabe, porque é um problema, e se a pessoa estava lá para tentar resolver o problema e chega uma pessoa querendo denunciar para que seja resolvido realmente antes, no prazo correto, a pessoa fica assim, querendo tirar, vamos dizer assim, entre aspas, satisfações, né? Isso acontece muito, infelizmente. E realmente não é cômico, realmente é algo perigoso se não fosse, né, conhecido, uma pessoa conhecida. Até mas depois se resolveu. Naquele momento, segundo a equipe que estava com você me contou, vocês estavam deixando a localidade, vocês não conheciam ele estava empreendendo. Quanto mais vocês aumentavam a velocidade, mais ele ia para tentar parar o carro e conversar com vocês. Mas realizando um repórter e uma equipe, realizando uma denúncia, nós temos um protocolo de como agir nessas situações. Com certeza. Então, é natural que haja um medo, porque você não conhece quem está te seguindo, você aumenta a velocidade, a pessoa continua aumentando a velocidade. Então, cria-se todo um clima dentro ali da equipe, dentro do carro, para deixar o local. Isso é natural. Ainda bem que não era, como era um conhecido, não era nada grave, né? Mas deixa o medo.
assim que nós chegamos no local, na ponte, eu reconheci a pessoa, né? Conhecido meu. Só que até então, depois que o pessoal que estava junto comigo no carro foi comentar que havia uma moto, até então nós não sabíamos quem que estava... De quem se tratava, né? E de quem estava pilotando a moto. Então, como que nós iríamos saber? E outra coisa, estrada de chão, aquela poeira, você já sabe, né? Como que fica né? Poeira mesmo. Então, não tem como você enxergar, nem ver, na verdade, que estava, né, tendo alguma moto atrás, nos seguindo. Só depois que, na verdade, eu fui saber quem que estava pilotando a moto, foi até inclusive conversar com a gente. Depois, o problema de lá era só que não tinha sido entregue no prazo, né, correto. Então, o que a moradora, com todo o direito que ela tinha, era de reclamar e dizer, e aí, vai entregar? Como que vai ficar? Feito? Exatamente, porque estava assolando a população e principalmente os estudantes, os alunos. Eles tinham que descer do ônibus, Wesley, para poder passar numa ponte. O perigo são crianças pequenas. Então, a principal questão, a principal problemática que estava existindo por parte dessa entrevistada nossa era justamente a preocupação com as crianças. Então, assim, recebemos a denúncia, nós fomos até o local para verificar o que realmente estava acontecendo. Hoje, essa ouvinte da Rádio Continental, ela participa comigo no programa de manhã e ela fala, eu perguntei, inclusive, falei, e a ponte? Resolveu? Laiane, tá ótima a ponte. Graças a Deus, agora já foi resolvido. Mas esses problemas, tem alguns problemas que parece que se não passam pela mídia, não se resolve, né? É complicado. Mas quando nós chegamos lá, já estavam iniciando os trabalhos. Então, acredito que dentro de 15 dias já tinham. E essa é a importância da comunicação da imprensa, mostrar o que não está sendo feito da forma correta para que as autoridades se atentem e resolvam. Porque muitos casos só são resolvidos no nosso município e na nossa região quando vai para a imprensa, quando nós mostramos. E é por isso que a imprensa tem um papel fundamental dentro da sociedade. Agora, eu queria saber de você, uma resposta que eu inclusive já sei, mas eu tenho que fazer essa pergunta para você, é sobre o medo. Porque quando nós estamos na comunicação, nós estamos expostos, isso é um processo natural, porque nós estamos em veículo de massa, todo mundo conhece, muitos gostam do nosso trabalho, mas tem aqueles que ficam incomodados com denúncias, com reportagens. Eu queria saber de você, como conciliar o fato de ter que fazer, ter que mostrar porque é a nossa profissão, né? E como fica o receio, aquele medo, afinal nós moramos numa cidade do interior, uma cidade pequena. Olha, Wesley, é até complicado essa questão, porque, como você disse, nós temos que levar, né, a informação. Recebemos uma denúncia, temos que verificar para tentar resolver. Esse é o papel da imprensa, esse é o papel de uma rádio, de uma TV, então, e dos repórteres e jornalistas. Então, temos que ver. Receio? Temos, mas eu até brinco, falo assim, entramos nessa área, nós vamos tentar realizar, fazer para que o trabalho realmente seja realizado de uma forma correta, para poder levar a informação e tentar resolver problemas que você mesmo sabe, já tem 6 anos e pouco de comunicação, você sabe que algumas coisas só se resolvem assim. E é gratificante você depois saber que foi resolvido por alguma reportagem, alguma denúncia que foi feita por parte de alguma pessoa, da população em geral, para depois ser resolvido. Você para e fala, realmente, é um pouco perigoso, é um pouco receioso, né? Às vezes ficamos, né, com medo, né? Principalmente algumas questões, mulher, né? Reportagem, por exemplo, policial, alguma coisa assim, dá um certo medo, né? Mas estamos lá para mostrar o trabalho tanto, né, da polícia militar, para ver que realmente, ou polícia civil, para ver que realmente está realizando o trabalho. Isso depois é gratificante. Você fala, né, fui lá no ato de alguma prisão ou algo do tipo. Mas talvez esse receio, eu acredito que, não sei se com o passar do tempo ele perde. Na verdade, você consegue me responder se perde ou se continua esse receio, esse medo em algumas questões. Eu sempre costumo dizer assim, Laiane, que a informação ela tem que estar acima de tudo. Ela tem que estar acima de qualquer coisa. Doa a quem doer, ela tem que ser levada ao ar. Se o fato aconteceu, se existe prova, se é uma informação, ela tem que ser dada.
Agora, o que acontece muito no interior, porque é um município pequeno, são poucos habitantes, nós estamos expostos. Todo mundo nos conhece nossas rotinas, então isso faz com que a gente tenha um receio. Eu digo que medo não, porque eu acho que o medo ficou para as pessoas que fazem as coisas erradas. Né? Por exemplo, nós não estamos fazendo nada errado. Sim. Quando nós levamos uma informação e talvez ela seja negativa para A ou para B, nós estamos fazendo o nosso trabalho. Exatamente. Eu sempre costumo dizer, às vezes, em muita gente, você de casa não imagina a quantidade de pessoas que vêm tirar satisfação nas redações sobre as matérias. Vem muita gente, isso eu garanto para você. E aí eu sempre atendo e procuro ser muito educado, procuro tratar muito bem. Por quê? Porque eu gosto de garantir o direito de defesa de qualquer pessoa. Porque não existe só um lado em nenhuma história. Toda história tem os seus dois lados. Quando as pessoas vêm procurar, vêm tentar intimidar, ou vêm tentar com ignorância falar sobre o assunto, eu sempre digo assim, olha, eu sou funcionário, jornalista e sou remunerado para isso. Eu sou contratado pelos veículos para levar essa informação. E quando eu levei essa informação, eu consultei polícia, advogado, a administração, enfim. Tem provas, né? Tem provas, tem material que embasa tudo isso. Exatamente. Então, quando você tem tudo isso, você tem sua consciência tranquila de que você não está fazendo mal. Você está fazendo aquilo que é uma realidade, é um fato. É a informação com credibilidade, responsabilidade. Exatamente. E é isso que nós estamos procurando fazer sempre, né, para levar a informação com embasamento, né? E aquela velha história também. Ninguém vira manchete negativa, ninguém vira à toa. Né? Com certeza. Se tem um buraco, a administração vira uma manchete negativa. A administração virou uma manchete negativa porque ela deixou o buraco aberto, se a função dela enquanto Estado fechar aquele buraco. Né? Então, é tudo nesse contexto. Então, é tudo muito bem embasado, tem provas, mas receio todos nós temos e tomamos os nossos cuidados eventualmente. Sempre temos que tomar, né? Com certeza. E essa área é isso. Você, como diz aquele ditado, né? Entrou na chuva? Vamos molhar. Vamos molhar, então. Mas é gratificante, né? Com certeza. Eu acho que olhar para trás e ver assim, quantos casos nós ajudamos a resolver. Quantas famílias hoje têm uma vida melhor porque nós ajudamos. Quantas entidades puderam se fortalecer através da mídia, da comunicação, né? Quantas estradas foram arrumadas no interior por causa de uma matéria, quantos buracos foram tampados por causa de uma matéria, quantos postes foram consertados com iluminação pública por causa de uma matéria. Então a imprensa ela tem esse papel, dar voz a quem não tem e cobrar, representá-los no ar, na televisão, no rádio, fazendo o nosso papel. E com certeza, como você disse, é gratificante e o aprendizado, como eu falei no início, é diariamente. Todos os dias nós aprendemos coisas diferentes e saber que você está, como você disse, ajudando, né, as pessoas, isso faz com que trabalhamos sempre com mais alegria. Isso é tão gratificante. Às vezes você chega em algum local, a pessoa vem te cumprimentar, às vezes lembra de algo que você falou na rádio ou na televisão e te parabeniza. Quer saber porque você passa uma confiança para aquelas pessoas. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Laine, agora o que eu quero saber é o futuro. Eu sei que o futuro a Deus pertence, né? Em time que está se ganhando não mexe, mas a gente sabe que o espírito do comunicador ele quer sempre mais e mais e mais. Nós tivemos aqui no Araguaia grandes nomes que vieram aqui mesmo nesse espaço, mostraram o seu trabalho e conquistaram o Estado, estão muito bem profissionalmente. Nós tivemos o exemplo do Leandro Trindade, que hoje está na afiliada da TV Globo, o Márcio, que foi apresentador aqui, também está na afiliada da Globo no estado do Pará. Tivemos vários outros profissionais, o Isaías, que saiu daqui, está na afiliada do SBT do estado, e várias outras pessoas. Praticamente ninguém que começou aqui está ainda no município. Nós ainda estamos porque nós amamos Confresa, né? Isso que eu ia dizer, você é um exemplo disso, Adam. Você ama Confresa e eu acredito que você não tem pretensão nenhuma de sair daqui. Verdadeiramente. Agora você, assim como eu, recebe muitas propostas de outros veículos do estado para deixar a Confresa e trabalhar na comunicação em outras cidades. Recentemente, inclusive, nós dois fomos convidados para deixar a Confresa para ir trabalhar na TV Bandeirantes de Sorriso, junto com a Band FM que tem em Sorriso.
E eu sei de outros convites que aparecem. Laiane Rodrigues pensa em deixar o Araguaia e seguir profissão aí em outros municípios, no estado de Mato Grosso? Olha, Wesley, eu gosto muito de Confresa e da região. Na verdade, eu sou praticamente confresense, viu? Eu só nasci em Porangatu, no Goiás, mas menos de um ano de idade eu já estava por aqui. E eu sou muito família, né? Eu acredito que depois de terminar o ensino médio, né, eu acredito que um dos motivos primordiais foi minha família, de eu não ter ido embora estudar. Na época eu queria fazer enfermagem, né? Assim que eu finalizei. Não tem muito tempo, tá, gente? Eu sou bem novinha ainda, mas assim que eu finalizei o ensino médio, eu queria ir embora, acho que para Barra do Garças, inclusive, fazer enfermagem, né? Mas depois, por esse motivo, principalmente questão família, eu às vezes pensava, mas e minha família, eu vou ficar tanto tempo fora? Será que vale a pena? É a Será pergunta que que a vale gente faz, pena? né? E ficava com isso. E aí foi quando eu prestei vestibular, fiz o Enem também e comecei no IF, né? No IFMT, com licenciatura em Química. Pensa, tudo a ver, né, com a nossa profissão. Tá igual eu, formado em administração de empresas. Finalizei, né, terminei meu curso de licenciatura em Ciência da Natureza com habilitação em Química. Hoje tenho curso superior, mas não vou exercer. Na verdade, acho que ser professor é um dom, viu? É um dom também ser professor, acredito. Mas eu, agora, dizendo no presente, depois dessa oportunidade que eu tive, que agora estou atuando também na locução, não penso em ir embora. E eu acho engraçado porque a gente recebe muita pressão para que a gente vá, não é? Esses dias eu conversava eu tenho contato ainda com o Leandro Trindade, a gente conversando no Facebook, ele disse assim: Wesley, estou sabendo que você foi convidado para vir para Cuiabá trabalhar na Gazeta, que é a geradora do sinal da Record no estado de Mato Grosso. E você não aceitou. Eu falei: não, Leandro, não aceitei. O que você tem na cabeça, menino, que você não aceitou? Você tem que vir, você tem que conquistar o Mato Grosso, tem que trabalhar, tem que tentar ir para a Nacional. Eu falei: Leandro, deixa eu dizer uma coisa para você. Confresa me oferece isso. Confresa me oferece a oportunidade de estar no ar na casa das pessoas todos os dias, pela RNA, pela Continental FM, e eu não preciso. Eu estou realizado em Confresa e eu quero fazer mais por Confresa. Então, às vezes, muitos me cobram, eu sempre converso com meus amigos, Isaías e outros, eles me cobram: você não vai vir embora, né? Ter uma experiência nova em uma televisão maior? Tentar, e eu digo: não tenho essa vontade, porque eu sou muito família. Gente, eu sou prova disso, viu? Eu sou prova porque conheço o Wesley, tem quase 10 anos, tá bom, nem tanto, né? Mas ele é apaixonado por Confresa, família demais, então acredito que ir embora o Wesley realmente não vai. E você conquistou, na verdade, várias pessoas pelo seu trabalho. Inclusive, você agora, no Melhores do Ano, você conquistou o prêmio de apresentador, repórter e jornalista. E isso significa o quê? Que as pessoas confiam em você, confiam no seu trabalho e sabem que você realmente é responsável pelo que você está fazendo, gosta realmente daquilo que faz. Então, isso é gratificante. E principalmente você que não tem pretensão de ir embora, porque pelo seu trabalho, pela família, por gostar da região do Araguaia e Confresa, isso... Eu vou ser sincera, como amiga agora, eu tenho muito orgulho disso, sinceramente. E eu acredito assim, que não é: Laiane, vou receber proposta. Nós sabemos que você recebe, já recebeu várias e várias, mas eu às vezes perguntava para ele ia falar para mim: Laiane, recebi proposta de tal lugar, né? Aí e aí, Wesley, o que você respondeu? Laiane, você já sabe, eu amo Confresa, eu não vou embora. Não consigo ir embora. E é isso, eu às vezes ficava brincando e eu ficava olhando para você e falava: realmente, isso é um motivo de orgulho, porque você gosta do que faz, você faz realmente com amor. E isso com certeza transmite para as pessoas que te acompanham, tanto na rádio quanto na televisão. E agora você também, ele fala sempre de repórter, né, jornalista, mas ele também está na área de entretenimento. Estamos lutando em entretenimento. Você, na verdade, acredito eu, que nunca pensou que iria, né, entrar nessa área de entretenimento, não sei. Sempre essa área mais séria, mas que acabou se identificando também, né? Mas sempre levando o jornalismo junto. Que bom saber que você não tem pretensão também de ir embora de Confresa, porque nós precisamos, Confresa precisa.
A população de Confresa precisa de profissionais que estão dedicados pela informação de Confresa. E é por isso que eu não tenho pretensão nenhuma de ir embora de Confresa. Eu tinha colocado uma meta no passado que eu dizia assim: o dia que uma televisão estadual, uma rádio estadual, né, que pega no estado inteiro, me chamar para ir embora, eu vou. Aí no começo do ano veio a Gazeta e me fez o convite para ir embora para Cuiabá. Eu tive que colocar uma outra meta, né? Mas não tem possibilidades assim, porque eu gosto muito daqui. Aí eu coloquei outra meta. A única coisa que pode me forçar um dia a ir embora de Confresa é quando as TVs e as rádios do município não tiverem mais espaço para mim. E talvez, se um dia isso acontecer, aí eu vou ter que buscar um outro lugar onde as portas estarão abertas. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer não, porque a gente trabalha com muita seriedade, muita responsabilidade, respeitando sempre o papel que os veículos de comunicação têm em Confresa e para Confresa. E eu acredito muito, eu falei no início dessa edição, eu vou falar novamente, eu acredito muito nos planos de Deus. Então eu acredito que as coisas só acontecem na hora certa. Então, se for da vontade de Deus acontecer, claro que você tem que trabalhar para isso. Olha, eu quero isso, né? Então vou trabalhar para isso, para fazer um trabalho legal, para mim realmente me realizar profissionalmente e atender ao público, né, principalmente. Mas quanto a essa questão de ir embora ou não ir, eu acredito só com o tempo, né? A gente não pode falar, olha, eu nunca vou embora. Verdade. Nós não sabemos. Mas se for da vontade de Deus continuar aqui, vamos continuar realizando os nossos trabalhos e vamos continuar aprendendo sempre e buscando cada vez mais a informação para levar, com certeza, sempre com responsabilidade e credibilidade para quem nos ouve e também nos assiste. E com muita vontade e muito amor, viu? Antes de ir para o intervalo comercial, eu quero trazer um recado super importante para você de casa, você dona de casa, você cliente que gosta de economizar de verdade com preços irresistíveis e uma grande variedade de produtos para você de casa e muita vantagem, viu? O meu recadinho vai lá do Campeão Supermercado e, como você de casa já sabe, é o campeão dos preços baixos. Confira só. Felicidade ao fazer suas compras é no Campeão Supermercado. Você encontra tudo o que precisa e se sente em casa. As frutas e verduras são selecionadas e fresquinhas, uma mais linda do que a outra. A carne é de primeira, de alta qualidade. Tem também gêneros alimentícios, higiene e limpeza. E o pão, um dos melhores da cidade. Sai uma fornada quentinha a cada hora. E as ofertas são tantas. Campeão Supermercado, Avenida Brasil, número 486. Telefone 3564-1500. Campeão Supermercado, o campeão de preços baixos. Você quer todas essas e muitas outras ofertas e vantagens para você de casa? É só fazer as suas compras com muita economia no Campeão Supermercado, que está na Avenida Brasil, esquina com a JK. E atenção, viu? Tem novidade no Campeão Supermercado, a promoção Você de Patrão no Campeão. É isso mesmo. Nas suas compras acima de R$30, você concorre a um carro e três motos 0 km para você de casa. É muita vantagem, então não se esqueça. Economia de verdade, qualidade, bom atendimento e muita vantagem é no Campeão Supermercado, campeão dos preços baixos. E daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, vamos deixar de lado profissional, deixar de lado carreira e vamos conhecer um pouco mais da essência dessa mulher, da voz firme, da voz bonita, Laiane Rodrigues. Será que tem sentimento nesse coração? É daqui a pouquinho, é depois do intervalo comercial. Não saia daí.